noite! Tudo bem com vocês? A gente vai começar aqui mais uma live do Circuito AMP. Estou colocando aqui o fone para que o som fique mais direcionado. Olá, Fábio, boa noite. Deixa eu conectar aqui. Aí. Estão me ouvindo bem? Me dê um ok se estiverem com um bom áudio. Colocando aqui. Boa noite, Fábio. Chegou bem aí o som para vocês? A gente vai falar hoje sobre um tema muito legal. O Peter está chegando aí para fazer nossa abertura, né? Como já virou tradição. Boa noite, Peter. Tudo bem? Bem. Tudo certo. Tudo Chegou ótimo. o frio de vez aqui em Floripa, né? Até que fim a chuva e o inverno. Nossa, pois é, né? Dava uma secura já de falta de chuva, então tá um gostosinho assim. Até hoje eu postei no Insta, né? Aquela manhã, assim, aquele dia de Netflix, né? Chuva, Sim. frio. Aí eu falei, desliga a TV pra não cair no erro de procrastinar, né? Então, tipo, tem que Vamos fingir trabalhar. que é isso, vamos trabalhar. Boa noite, Mayara. Vamos lá, aqui. Deixa eu colocar o nosso tema de hoje. O Instagram vai avisando as pessoas que a gente está ao vivo, né? Hoje a gente vai falar de gente, né? Gestão de pessoas. Voltada para esse momento da crise, principalmente. Juliana, seja bem-vinda. Vocês podem usar esse aviãozinho que tem aí embaixo para mandar esta live para pessoas que você entende que faz sentido o conteúdo que a gente está trazendo, para as pessoas que você gostaria de... Mesmo que a pessoa não esteja online agora, ela recebe no direct e ela pode assistir, fica disponível 24 horas no Stories e para sempre amém no IGTV. Então você pode compartilhar também com seus amigos. E se tiver alguma dúvida, tá habilitado tanto o comentário quanto a caixinha de pergunta. E a gente vai... É comum surgir dúvidas quando a gente fala de gestão de pessoas, condução de equipes, principalmente nesse momento, né, de estamos à distância, ou se já está presencial, toda a questão emocional que se apresenta, né, no momento que a gente está vivendo. Então, vocês tragam dúvidas. A ideia é a gente realmente aproveitar esse momento para bater um papo e também poder ajudar vocês a, né, destravar coisas que talvez estejam com problemas nesse momento. Peter, são 7 horas, quer? Vamos lá, então, dar início? Sim, Bom, vamos lá. boa noite a todos. Me apresentando como fica aqui gravado, então. Meu nome é Peter Santana, estou atual presidente da AMP Metropolitana, a qual sou um dos fundadores. A AMP ela nasceu em 2010, então completou agora dia 9 de abril 10 anos de atuação, com o objetivo de defender a bandeira da micro e pequena empresa. É uma associação que ela é parceira do empreendedor, ela trabalha com os pilares de representatividade, tanto na esfera municipal, regional, estadual e federal, dando tratamento diferenciado favorecido, criando políticas públicas, auxiliando, fazendo propostas para melhorar o ambiente de negócios, né? E não foi diferente agora durante a pandemia. Está o exemplo, o governo do estado ampliou o seu programa Juro Zero para os MEIs, microempreendedores individuais, que era 3 mil para 5 mil, sendo uma proposta nossa da AMP Metropolitana. Vários municípios vêm criando políticas públicas de microcrédito, assim como criamos em Florianópolis. Na questão do relacionamento, né, nós temos os nossos núcleos setoriais, e destaco aqui o grande projeto que foi da União Cervejeira. Então hoje a Grande Florianópolis é reconhecida como destaque nas micro cervejarias, porque foi um projeto que a AMP abraçou, e hoje nós temos aí, começamos com 6, hoje são 19 cervejarias na região. Na questão dos benefícios, né, a gente assumiu em 2016 a entidade com 3 benefícios, hoje são mais de 30. Um dos benefícios mais recentes que a AMP oferece para os seus associados, empreendedores de toda a região, é a questão da parceria com a Notícias do Dia, né, onde a gente oferece o clube do ND
como um benefício para o associado, e os associados também têm aí o acesso ao jornal ND Digital, assim como a gente também tem uma coluna que vai ser publicada amanhã, que é uma coluna quinzenal, que é uma coluna da AMP para falar de empreendedorismo dentro do jornal. E na questão de capacitação, que é o nosso outro pilar, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Então, a AMP trabalha com capacitação. Só no ano de 2019 foram mais de 100 capacitações gratuitas que a AMP realizou em toda a região metropolitana. A gente atua nos 22 municípios aqui da nossa região, atendendo desde Garopaba até Tijucas e Alfredo Wagner. Então, é uma região bastante extensa, e a gente atua aí nessa defesa da bandeira da micro e pequena empresa. A ideia da Live AMP, ela faz parte do circuito AMP de capacitação, que aconteceu em 2019 e seria repetido agora em 2020, vai ser repetido, porém a gente teve que adaptar pela questão da pandemia, de não poder ter as 4.000 pessoas que participaram dos eventos o ano passado presenciais, então a gente está transferindo esse projeto para a internet nesse momento. Então, a convite, né? O ano passado nós tivemos várias capacitações, a Alice foi uma das que teve o melhor, vamos dizer assim, a avaliação de todos os participantes, então convidamos a Alice para tocar esse projeto esse ano, e assim a gente transformou o que era presencial em uma live, que acontece todas as terças-feiras às 19 horas, então a gente tem aí 7 agendas, a gente já cumpriu, essa é a 5ª agenda, e nós temos mais 2, então já aproveitando aqui um momento, comentando do projeto Live AMP, sempre no Instagram da AMP, às terças-feiras, 19 horas. A gente já falou sobre tendências de mercado, a gente já falou de transformação digital, repensando a empresas e produtos, divulgação do seu negócio através de mídias digitais. Hoje a gente está falando de gestão de pessoas, ainda a gente fala na próxima semana, dia 23 dos 6, né, de junho, às 19 horas, sobre gestão financeira em tempos difíceis, e nesse dia a gente vai ter a presença de um representante da Caixa Econômica, que vai falar sobre o FAMP, que é um fundo que foi criado com taxas extremamente agressivas para o empreendedor, e também do lançado ontem Pronamp. Até a gente teve aí a participação em uma matéria na ND também falando sobre o Pronamp, e no último dia, que vai ser dia 30/6, a gente vai ter recrutamento de talentos através do uso de tecnologia, né? A minha empresa faz basicamente isso, então para mim é um tema também bastante interessante. E aqui então falar dos nossos parceiros, né? A AMP Metropolitana é quem está organizando, fazendo essa atividade, em parceria com o Sebrae, que é co-organizador, a Alice Castro, que é a nossa responsável, a nossa âncora aqui pela realização do projeto, né, através da sua empresa, a Performance de Excelência, com o apoio do Banco do Empreendedor, do Senac, da Unicesumar, do Cicobi Aerovale, da Biosegure, da Valorizar Corretora de Seguros. Então, esses são os nossos parceiros aqui nesse projeto. E assim como a Alice comentou, quem não tiver tempo de assistir nesse momento, fica à disposição depois no nosso Instagram. A gente já fiz uma contagem hoje, 387 pessoas que acompanharam as nossas lives nesses dias, então a gente está sempre aí monitorando as pessoas nas próximas semanas que ficam utilizando desse material para ajudar, e esse é o nosso papel. A AMP, ela tem como objetivo, e com os 10 anos, ela começou a atuar como uma associação parceira do empreendedor. Essa já era o nosso modelo de trabalhar, mas a gente agora defende esse slogan, né, de praticamente a única associação que é focada 100% no empreendedor, né, com a defesa da bandeira do que é interessante para quem empreende. Então esse é o nosso papel, a gente está aqui à disposição. Passo a palavra à Alice, que agora, nessa próxima hora, fala sobre o tema que foi escolhido para essa noite. Obrigada, Peter. A gente então vai falar de gestão de pessoas, e para isso, para bater esse papo aqui, para ficar interativo, eu convidei o Diego Ungari, que trabalha conosco, que é uma pessoa, a gente já esteve aqui conversando e ele aceitou o convite para vir novamente, porque fica mais dinâmico quando tem 2 pessoas, né? Pelo menos nós entendemos assim. Mas a ideia é que vocês participem ativamente, trazendo tanto dúvidas quanto comentários, né? Contar um pouquinho do tamanho da tua equipe, quais são os desafios que você tem hoje, até para a gente poder ajudar. Então a gente preparou um conteúdo bem bacana sobre cultura e gestão, e eu vou convidar o Diego para entrar aqui comigo agora. Se vocês ouvirem crianças ao fundo, são os meus é uma felicidade barulhenta.
Ou uma infelicidade barulhenta, não sei o que está acontecendo lá embaixo. Diego, seja bem-vindo. Olá, boa noite, Alice, boa noite, pessoal. Boa noite. Então, deixa eu dar aqui, Cacá, Ale, o povo que chegou aqui, Fábio Wagner, Moisés, Matheus. Sejam todos bem-vindos. Né? A gente vai falar de gestão de pessoas e antes de entrar nas pessoas, a gente vai falar sobre o contexto. Então, o foco da nossa live hoje é a gestão de pessoas em tempos de crise. Então, a gente não vai falar de rotinas trabalhistas ou de situações de tempos normais. Então, o nosso foco é realmente um momento delicado de isolamento social, de home office, de readaptação, né, das pessoas com esse contexto que a gente está passando. Então, só para localizar um pouco nossa fala aqui. E eu queria então, Diego, que você se apresentasse e já engatasse aí no nosso primeiro guarda-chuva do dia de hoje, que é a cultura organizacional, onde as pessoas estão ali dentro. Legal, Alice. Então, boa noite, pessoal. Eu sou o Diego Ungari, trabalho com a Alice no Performance de Excelência. E essa área de gestão de pessoas é a área em que eu tenho mais experiência, onde eu já atuei profissionalmente e onde eu faço as minhas pesquisas acadêmicas, né? No mestrado, agora no doutorado, estou também pesquisando em comportamento organizacional, especificamente em cultura organizacional. E é um tema que tem sido bastante evidente durante os últimos anos, assim, né? Tem muitos conversado sobre isso, principalmente com o crescimento das empresas de tecnologia que fazem questão de expor sua cultura para fora, né? De mostrar como que é a cultura delas. E é um tema que também causa muita dúvida. E quando a gente fala sobre gestão de pessoas em tempos de crise, falar sobre cultura organizacional é fundamental, porque um dos primeiros passos para você passar por uma crise é você entender como que a sua empresa funciona, né? Como que a sua organização funciona. E a cultura nada mais é do que um conjunto de elementos que torna a sua organização única. E isso é importante porque a gente lida com dois cenários aí, né? Um cenário ideal e um cenário real. Então, muitas vezes a gente olha uma empresa, que essas mais famosas e tal, e olha para elas e fala, pô, que cultura legal, eu queria ter essa cultura aqui na minha empresa. Só que as pessoas que fazem parte daquela empresa não são as pessoas que fazem parte da sua empresa. E a cultura ela é basicamente uma representação das pessoas que compõem ali aquela empresa, né, aquela organização. Então, é fundamental assim, que você tenha consciência disso. E entenda o quê? O cenário cultural da sua empresa não necessariamente vai representar o daquela que você quer. E esse passo é fundamental quando a gente fala de crises, porque nesses momentos, principalmente, a gente vê borbulhando assim, um monte de prática, né, Alice? Então, a gente vê um monte de empresa fazendo uma coisa super inovadora, uma coisa super legal, que às vezes a gente quer copiar para a nossa empresa, só que não funciona. Às vezes a gente tenta copiar e não funciona. E não funciona não é porque a sua empresa não faz bem, é porque aquele grupo que compõe a sua empresa, as pessoas que estão ali, às vezes não tinham conhecimento, não tinha a expertise, ou simplesmente a cultura da sua empresa não era aberta para aquele tipo de prática. Então, por isso que é fundamental. E aí, quando a gente fala de cultura e desses elementos da cultura, existem vários que vocês podem começar a pensar para identificar qual que é a cultura da empresa de vocês. Por exemplo, os rituais. A empresa tem o hábito de fazer reunião em algum dia específico, em algum momento específico. Tem empresa que tem hábito de fazer reunião de pé, para ir mais rápido, reuniões mais rápidas de pé, de 10 minutos. A empresa faz isso. Esse é um sinal cultural da sua empresa. Sua empresa costuma fazer... A gente tem um cliente, só para citar um ritual que às vezes se mantém no home office, né? Nós temos um cliente, o Diego e eu em comum, que ele abre as reuniões com um ritual que ele chama de Positive Focus, que cada pessoa faz 3 agradecimentos em 1 minuto e faz essa rodada. Então, se tem 7 pessoas, vão ser 7 minutos de Positive Focus. Cada um para e fala, eu sou grato por 3 coisas, aí bate palma quando termina. Então, é um ritual porque um dos valores da empresa é gratidão. Então, eles
encontraram nesse ritual uma forma de viver a gratidão diariamente. Como está tendo muita reunião virtual, às vezes a pessoa tem 4, 5 reuniões por dia. Se o público é diferente, vai ser 4 vezes que ela vai fazer os agradecimentos dela. Então percebam que é um ritual simples, mas que reflete uma cultura que a empresa quer. Tem muito do líder, né? Então a liderança está determinada a reforçar aquele valor. Perfeito. Então não é uma coisa que está só numa plaquinha. Então muita gente fala, cultura, missão, visão e valores, isso é baboseira, fica tudo em plaquinha, não sei o quê. Depende, se tu deixa na plaquinha, vai ser só uma plaquinha. Agora, se você faz isso virar verdade, vira cultura. Então eu vejo às vezes as pessoas admiram ou até invejam a cultura do Google, cultura do LinkedIn, a cultura da Natura, a cultura de não sei quem, mas não está disposto a pagar o preço, que é fazer o ritual. Sim. Né? Então, se você tem esse exemplo do nosso cliente, ele coloca lá que a cultura dele, um dos valores, é gratidão. Então, ele lembra todas as pessoas, todas as vezes, gente, vamos começar a reunião, vamos lá, o que você é grato? Porque ele precisa estimular. Por um tempo, a liderança vem trazendo esse ritual no braço, né? Até o povo assimilar e começar a fazer. Então, não é algo, apesar da cultura ser algo que está dentro das pessoas, ela não é uma coisa que surge naturalmente, como uma florzinha no campo, que quando você vê é um girassol maravilhoso. É uma coisa que você tem que ir lá, plantar, regar, adubar. Não é verdade? Que às vezes as pessoas acham que a cultura tu não mexe, que ela tá lá estabelecida e ou é 880, se não gostar, vai embora. Mas não, ela pode ser gerenciada nesse sentido de você estimular o que você quer que floresça, né? É exatamente nesse ponto, Alice, que é importante ter essa noção do cenário real e do cenário ideal, né? Porque o cenário ideal é aquilo que você quer, que você, enquanto empresário, quer e gostaria que a sua empresa tivesse. E se você quer que a sua empresa tenha uma cultura, por exemplo, uma cultura de produtividade, uma cultura de resultados, você tem que trabalhar para isso. Porque quando a pessoa chega, ela entra na empresa, a pessoa ela já carrega ali uma cultura própria. E a cultura que ela carrega não necessariamente vai ser aquela que você quer para sua empresa. Então, é um trabalho assim, gradativo para fazer com que as pessoas se alinhem à cultura que você quer para sua empresa. Então, por isso que é importante, como eu estava mencionando, né, nesses momentos, você entender o que você já tem de ritual, de cultura no geral, se essa cultura que tem na sua empresa hoje é a cultura que você quer, e se não é a que você quer, se não é a que você gostaria, se, por exemplo, é uma cultura que as pessoas são muito dependentes do empresário. Não é uma cultura que, às vezes, em tempos de crise, principalmente como esse, em que a gente tem que trabalhar remotamente, vai ajudar nesse processo. Então, se é uma cultura de muita dependência e você quer fazer com que essa cultura seja uma cultura de mais independência das pessoas, começa a identificar quais os rituais, quais os valores da sua empresa, como que as pessoas percebem esses valores para fazer com que a cultura seja da forma como é e para você conseguir trabalhar para que ela seja da forma ideal, da forma que você gostaria que ela fosse, né? Isso. Ele está listando ali alguns pontos, né? Então, os rituais, os elementos, né? Rituais, os valores, os comportamentos, às vezes a vestimenta, se a sua empresa tem uniforme, às vezes o uniforme é uma coisa que muita gente despreza, mas para algumas empresas é um sinal de orgulho a pessoa vestir o uniforme da empresa. E aí, às vezes, trabalhando remotamente, a pessoa não vai precisar necessariamente vestir o uniforme, né? Então, é importante ter essas percepções também do que é isso. Os códigos, se a sua empresa tem uma linguagem própria. Também é um ponto importante, né? E isso dos códigos é bem interessante, porque às vezes a empresa fala um monte de sigla, fala um monte de coisa muito particular ali do dia a dia dela, e aí quando vai vender para um cliente alguma coisa, a pessoa usa essas siglas e o cliente não entende. E a pessoa nem tem noção que aquilo é uma coisa cultural da empresa dela, ela acha que toda empresa é daquele jeito. Então, é um dos pontos que também é importante de considerar e de avaliar, né? Aproveitar esse momento para avaliar isso. Então, vocês percebam que a cada live a gente traz ferramentas que você vê. O meu material é um caderno, né? E uma caneta. Então, a ideia é realmente trazer a simplicidade dos métodos, né? Então, aqui nesse mapeamento cultural que o Diego está propondo, a gente coloca aqui o real, ou seja, o atual, o que
tenho na minha empresa. Então, quais são os rituais que eu tenho hoje? Quais são os elementos que compõem minha cultura? Então, aqui elementos entra além dos valores, dos comportamentos, questões como piada interna, algum tipo de, poxa, vou dar o exemplo da nossa empresa. A nossa empresa tem um elemento que é a diversidade. Então, a gente não tem, né, uma postura quer dizer, nós temos uma postura de diversidade, de inclusão e outras coisas. Então, é um elemento atual. E aí eu posso pensar, se o que eu tenho hoje é o ideal. Então, eu vou ter 3 opções, né? Eu vou ter a opção do que daqui para cá ficar igual. Tipo, nossa, eu já tenho a cultura ideal, não tem nada para mexer. Eu tenho a opção de incluir coisas. Então, eu quero mais diversidade, eu quero valores mais detalhados, eu quero um comportamento mais comprometido, não sei o quê. Ou de excluir. Então, eu posso chegar à conclusão de que, poxa, eu tenho aqui a questão da vestimenta, é muito forte, as pessoas estão muito apegadas a isso e esqueceram de outros elementos. Então, eu quero começar a tirar isso de que o uniforme, que o hábito faz o monge. A pessoa ela tem que ter outros elementos que não só o uniforme para se representar. Então, você vai precisar desconstruir, né, este tipo de força cultural para incluir outras ou simplesmente eliminar. Então, às vezes, a gente tende, quando fala de cultura, as pessoas tendem a listar as coisas boas. Né? Ah, nossa empresa é uma empresa ética, é uma empresa isso, é uma aquilo. Mas o que a gente precisa mesmo encarar são as coisas ruins. O que tu tem de cultura que você tem que parar ou trocar, né? Que seria uma substituição. Isso. E aí você me lembrou de um elemento bem importante de ser avaliado também nesse contexto, Alice, que são os tabus, que geralmente é exatamente isso que você falou, né? O que é tabu? É aquela coisa que a gente não quer lidar com ela, que aconteceu ali, causou um trauma, ou foi um momento muito difícil assim para a empresa, e a gente geralmente faz o quê? Esconde para debaixo do tapete ali, deixa lá e é mais fácil fingir que ele não está ali, né? Isso. Porque é igual a gente, né? O ser humano. Quando a gente fala da cultura da empresa, não é tão distante da nossa cultura, né? Eu tenho a minha cultura, você tem a sua, e a empresa tem a dela. E quando a gente fala dos nossos tabus pessoais, é muito difícil a gente lidar com eles, né? É muito difícil a gente desconstruir uma crença, desconstruir algo que a gente acredita fortemente, ou lidar com algum trauma que a gente teve no passado. Às vezes a gente precisa até de ajuda profissional para isso, né? Então, a empresa é a mesma situação. Tem alguns tabus que acontecem e aí a pessoa prefere não lidar com isso. Só que é importante lidar, porque vai chegar em algum momento que talvez tenha que lidar com aquilo e aí se você for empurrando vai ser pior. Então, é melhor já, nesse momento de fazer essa análise, tentar encarar isso, perceber por que aconteceu aquilo lá atrás e o que você pode fazer melhor. Sim, e essa questão dos tabus, muitas vezes eles sustentam os elementos negativos da cultura. Sim. Porque como você não quer tocar naquele assunto, tudo que lhe diz respeito, você finge que não tá vendo. Então aquilo cresce num outro lado, né? Então vamos dar um exemplo para ficar mais concreto. A gente pode... Tabus que existem nas empresas que são mais comuns da gente encontrar. Né? A questão de não falar sobre dinheiro da empresa com os funcionários. É um tabu. Então o líder, eu não vou abrir qual que é o meu faturamento, não vou falar sobre nossa lucratividade, porque a pessoa vai ver esse número, vai achar que eu tô milionário e não sei o quê. E o que isso tá por trás? Então, esse é o tabu. O empresário tem um monte de considerações sobre a opinião das pessoas sobre o dinheiro da empresa e ele adquire isso, né, como um bloqueio e fala, não vou falar desse assunto. Quais são as consequências? Uma cultura de falta de transparência em outros elementos. Porque o funcionário começa a falar, mas se ele não abre pra gente a meta real, que só traz, né, uma parcial, ou não fala nada sobre números e metas, será que realmente o que a gente está fazendo, tipo a pessoa que ganha comissão, aí ela começa a perguntar, mas será que eu vendi tanto, isso aqui é realmente X%? Começa uma desconfiança, porque o tabu da desconfiança começou lá com a liderança, quando não quis abrir uma informação. Então, os elementos culturais, eles impactam diretamente no comportamento das pessoas. Não é papo de abraçar árvore. Às vezes escuta, né? Fala, vem falar de cultura, psicólogo lá. Não, gente.
O Diego é advogado, eu sou administradora, mas cultura é o que você vê, você olha e fala, é o comportamento, a pessoa não está abrindo informação, vai cavucar, você vai ver que um monte de gente não abre informação, os setores começam a ser meio que inimigos, porque eu não vou te contar o que eu faço, porque não sei o que, não sei o que. Aí você quer mapear processo, chega lá, contrato, vamos lá mapear processo. Uhum. As pessoas não querem falar sobre os processos, por quê? Porque tem medo de ser demitida, porque se eu abrir o processo, tudo isso é o tabu de que eu não posso confiar nas pessoas. Sim. Então a gente começa a achar coisas que, não Uhum. é de fora para dentro, né? Precisa começar a trabalhar isso. E aí vem a minha pergunta: como que a gente desconstrói um tabu e constrói outras crenças, né? Outros rituais ou elementos? Uhum. Eu acho que você já até deu o caminho aí, né? Que o primeiro ponto é a gente entender quais são esses tabus para começar a trabalhar neles. Até é interessante porque, às vezes, é muito comum a gente ver no meio corporativo as pessoas preocupadas em trabalhar com as crenças delas, as crenças limitantes, mudar o mindset. Só que aí, quando olha para a cultura organizacional da empresa, a pessoa não faz isso. E é exatamente nesse ponto que a gente vai lidar com os tabus. Esses tabus, essas coisas que a gente vai deixando para lá, que vai ocultando e tal, que vai criando esses traumas na empresa, eles também vão criando uma crença. E conforme as pessoas da empresa elas vão mudando, conforme você vai trazendo gente nova, se você não cuida disso, essas pessoas novas elas vão absorvendo essas crenças. Chega um momento que vai ficar até difícil de você mudar, de você lidar com esse tabu, porque você não sabe de onde veio. Porque já está tão enraizado ali que não dá para... Que você já não consegue identificar, tá, mas em que momento a gente começou a agir dessa forma? Em que momento falar sobre dinheiro virou um tabu aqui na minha empresa? Qual é o fato gerador, né? Qual é o fato gerador? E aí, descoberto o fato gerador, identificado isso, você trabalhar com um plano de ação para mudar esse fato gerador, né? Então, identificar se vai ser necessário você agir fazendo um treinamento para sua equipe ou algumas capacitações para sua equipe, se precisa ser uma mudança mais profunda, se talvez você precisa contratar uma consultoria externa para vir te ajudar a identificar isso, porque você não está conseguindo. Então, acho que tem várias etapas assim que podem ser implementadas para lidar com esses tabus. Mas acho que o fundamental é você se conscientizar de que eles existem e tentar identificar o fato gerador para ir pensar nas ações. E isso é bem interessante, porque eu lembro uma vez um cliente meu, dono de posto de gasolina. Eles queriam trabalhar processos e ele falou, Alice, mas eu quero que você mapeie tudo, eu quero ter tudo na ponta do lápis, eu não sei o quê, porque posto de gasolina gira muito, né? Muito dinheiro, muita venda e conveniência e óleo e não sei o quê. Aí eu falei, não, tudo bem, vamos lá. Mas ele ficava muito em cima de mim, assim, eu quero ver número, quero ver número. Eu falei, cara, calma, a gente vai te dar um número, respira. Aí ele, não, porque eu tenho certeza que tem alguém me roubando, eu tenho certeza que tem alguém me roubando. E eu fiquei olhando pra cara dele, eu falei assim, meu Deus, esse homem não dorme. Porque assim, é um posto 24 horas. Tem câmera, e ele, enquanto não tá no posto, tá em casa vendo as câmeras. Porque ele tem certeza que tem alguém roubando ele. E eu falei, gente, isso não é saudável, né? E aí, conversando com os colaboradores, eu percebi que todo mundo desconfiava de todo mundo. Parecia que você tava num filme, aqueles filmes de Sherlock Holmes, sabe? Que todo mundo é suspeito. E eu ficava, gente... E assim, por quê? Aí eu comecei, né, a pensar, não, eu vou mapear processo, não sei o quê, mas deixa eu entender o que está acontecendo aqui, porque não é comum, não é normal, né? Assim, a gente não é acostumado a ver uma cultura de tanta desconfiança nas organizações. Existem esses tabus, mas essa era muito forte. E era cultural, porque todo mundo tinha a mesma essência de eu não confio no outro, sabe? Tipo, Alice, eu vou conversar com você, aí vai lá, fecha a cortina. Eu vou falar do meu processo. Parecia que estava contando um crime. E eu ficava, tá, você faz aqui, sabe? Aí, o que aconteceu? Anos antes, tipo uns 8 anos antes desse momento que a gente estava junto, aconteceu que um funcionário realmente desviou dinheiro da empresa. E ele conseguiu, uma pessoa, desviou dinheiro da empresa e conseguiu envolver outras pessoas no esquema sem as outras pessoas saberem, como o laranja, sabe? Só que um laranja desavisado. Então, no fim, quando o dono da empresa descobriu, ele entendeu que o grupo inteiro fez um complô. Mas é porque a pessoa que era a responsável, ela conseguiu usar nome, senha de outras pessoas sem as pessoas saberem. Então, era uma pessoa mau caráter que
usou dos colegas para se acobertar e fez a fraude que ele queria fazer. Então o cara descobriu, aí demitiu todo mundo e ele ficou com essa marca, né? Que tornou-se uma crença. Então é um trauma. O fato gerador ele realmente foi roubado por um funcionário que fez ele acreditar que a equipe toda estava no esquema. E outras pessoas já têm uma visão diferente, falam, não, foi uma pessoa mau caráter, eu conheço as outras pessoas, elas não sabiam, mas ele não quis ouvir, ele acreditou, né? E aí a pessoa, dali pra frente, todos que trabalham com ele são potenciais ladrões e acham que o colega também vai tentar passar a perna, porque isso ficou estabelecido. Então, eu fiquei um pouco em choque quando eu tive contato com isso, que eu falei, gente, é um negócio que aconteceu 8 anos atrás. Tem gente aqui que nunca nem viu a cara dessa outra pessoa. É como você tem um ex-namorado, uma ex-namorada, um ex-marido, sei lá, e todas as pessoas que você conhece daqui pra frente, você acha que vai ser igual o outro que te traiu. Então você carrega uma herança de uma coisa mal resolvida e projeta em pessoas que não têm nada a ver com o assunto. Isso é cultura organizacional e isso é tabu, né? Então, o que a gente lá na época trabalhou com ele? Eu falei, olha, você tem essa realidade, isso aconteceu. Só que não é pela paranoica ou partir do pressuposto que todo mundo que tu contratar daqui pra frente vai ser ladrão igual o outro, que você vai conduzir teu negócio. Então ele tinha várias limitações de resultado, porque ele tentava controlar tudo. Porque como ele não confiava, tudo tinha que passar na mão dele. Ele era super centralizador, o que é uma questão cultural. E aí ele queria, né, que a gente trabalhasse a otimização. Eu falei, não tem como otimizar se você é o funil. Tudo chega para você. Então, primeiro você precisa trabalhar a sua crença nas pessoas. Falar, olha, então, né, como eu consigo controlar que as pessoas não sejam ladrões como os outros? Aí volta, né? Onde que você errou lá? Que permitiu ser roubado? Ah, eu não tinha o fechamento diário de caixa. Ah, eu não tinha o que eu falei. Então é isso que a gente vai fazer para te dar segurança e você seguir sua vida. Porque ele estava parado 8 anos atrás. Então, às vezes, repetindo, não somos psicólogos, a gente não está tratando um trauma da pessoa, mas é um trauma da cultura da empresa. E, culturalmente, ele pôde fazer essa mudança. Uma hora que ele falou, não, então, quando eu entendo o que a empresa tinha de brecha que essa pessoa aproveitou, eu fecho essas brechas e volto a respirar e consigo assimilar que as pessoas... tem gente do bem, tem gente do mal, tem gente que vai tentar me roubar, mas eu tenho bloqueios. Então, vamos começar a construir positivamente. Mas não é uma coisa tipo do dia pra noite, band-aid, nem varinha de condão. É uma construção. E a gestão de pessoas está dentro disso, porque as pessoas chegam com outra bagagem, mas ela assimila a cultura da empresa. Exato. E por isso é importante também que a empresa tenha essa clareza do que a gente falou ali, né? De qual cultura que a empresa quer. Porque se você deixa pelas pessoas, as pessoas vão se juntando e vão construir uma cultura própria delas ali. E aí, às vezes, essa cultura não vai ser a que você quer para sua empresa. Então, é importante o empresário assumir as rédeas do próprio negócio também nesse sentido, né? De entender o que ele quer. Com todos esses elementos que a gente listou aí, você identificar o que você quer para sua empresa e trabalhar para construir isso, né? Com o apoio, às vezes, da pessoa responsável pela área de gestão de pessoas, mas principalmente da liderança. A liderança tem um papel fundamental nisso, porque os líderes são os multiplicadores da cultura, né? Então, são um grande apoio nesse sentido de ajudar o empresário a construir essa cultura ideal, né? Com certeza. Então, a gente tendo esse vida, né, o que acontece hoje, o que nós queremos, a gente consegue começar a traçar planos de mudança cultural. E isso não só é possível, como é realizado em muitas empresas. Um exemplo também bem que a gente consegue perceber são as empresas que são compradas, né? Então, você já tem um grupo que funciona de um jeito, e aí vem outra empresa e compra aquele grupo. E aquelas pessoas começam a trabalhar para outro empregador, que tem outra cultura, naturalmente. As pessoas, algumas não se adaptam à cultura do novo empregador e né, vão embora. Outras pessoas se moldam e assimilam aquela nova cultura. Então,
só para exemplificar que não é uma coisa assim, Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Não, você pode mudar. Tanto a empresa pode mudar de cultura, né? Então, se é uma coisa que hoje você olha e fala, não é agradável, eu não quero continuar assim, você pode mudar. Quanto as pessoas são capazes de assimilar novas culturas, né? A gente muda. Nós dois somos do interior de São Paulo e estamos em Santa Catarina, né? Moramos em Floripa. A gente não se adaptou à cultura daqui? Sim. Eu tô há 17 anos. Quando eu mudei pra cá, eu vi o povo passeando na beira-mar, 9 da manhã, eu pensava, desocupado, porque em São Paulo é trabalho, trabalho, trabalho. Hoje eu olho e falo, meu, eu trabalho de tarde, de manhã sou eu que tô passeando. Eu quero esse porque estilo me de adaptei vida, à cultura. Hã? Eu quero isso, eu quero esse estilo de vida. Eu quero que essa Isso, aí eu cultura... parei de ter raiva, inveja e passei a ter admiração e, né, pô, vamos compartilhar isso aí. Então são coisas que a gente, eu acho que isso é um pressuposto importante, que o ser humano, ele se adapta e ele pode ser mudado e melhorado, né? Desde que isso seja entendido que é o que a empresa quer. O que eu acho que é um problema é que muitas empresas não param para pensar nisso. Né? Tá só, tipo, o meu funcionário, aí começa, eu só contrato gente ruim, porque todo mundo que vem trabalhar comigo, não sei o quê. Aí, devolva a pergunta, senhor empresário, senhora empresária. Se todo mundo que vem trabalhar contigo tem o mesmo perfil, primeira pergunta, né? Será que você está selecionando o perfil correto? Segunda pergunta, será que ele não entrou do jeito dele e você deixou ele desse jeito? Que a gente imprime nas pessoas e elas vão trazendo o que a gente eles vão reproduzindo o que eles estão vendo, né? Então, às vezes, você olha em volta e fala, todo mundo é igual, provavelmente são um reflexo de você. Então, comece mudando pelo líder. Então, poxa, todo mundo se atrasa. Aí você olha, você também está chegando atrasado? Né? Todo mundo procrastina e ninguém entrega as coisas no prazo. E você está entregando no prazo? Né? Então, a gestão de pessoas, ela é muito sobre gestão de líder, né? De alto. E aí entra um aspecto bem importante que é o da inteligência emocional, né? Do líder, do empresário, da empresária. Porque é bem isso que você estava comentando, né? Bem nesse ponto, que às vezes o empresário, a empresária olha ali, não está satisfeito com aquilo, mas não sabe bem como mudar e às vezes não percebe que os seus próprios comportamentos é que estão gerando aquilo lá. Ou a sua própria forma de gerir a empresa tá resultando naquilo lá, né? E dentro da inteligência emocional, o primeiro pilar da inteligência emocional é justamente o autoconhecimento. Porque se você tem dificuldade para gerir suas emoções, para administrar suas emoções, para administrar sua forma de lidar e de se relacionar, primeiro, a mesma coisa dos tabus que a gente falou ali agora, né? É você entender da onde que está vindo isso. Por que você está agindo daquela forma? Que nome que eu posso dar para essa emoção ou para esse sentimento que eu estou tendo, né? Para começar a administrar isso. E trabalhar na sua autogestão, né? Na sua forma de administrar essas emoções, de administrar esses sentimentos. Então, por isso que a gente fala muito da autoliderança, né? Que antes de você trabalhar a construção da liderança em si, é importante trabalhar a sua autoliderança, como que você se autolidera, como que você se autoadministra, se você autogerencia, porque isso reflete diretamente na empresa, né? E essa questão a gente está falando de gestão de pessoas num momento de crise. Então, o equilíbrio emocional da liderança é muito importante, porque está todo mundo desequilibrado, né? Sim. Então, as pessoas, elas esperam que a liderança seja, não vou dizer um poço de paz, mas um porto seguro, né? Então, eu venho pro meu líder e falo, tipo, o que a gente vai fazer? E aí o líder vira, eu não sei! Eu já, meu Deus, tu não sabe que é o dono da empresa, eu vou pular do prédio. Então, essa estabilidade emocional, ela é muito importante. E quem não... E é uma coisa ensinada, quer dizer, é uma coisa que você consegue adquirir. Não é tipo, nasci com uma paz interior, meu eixo está em equilíbrio e eu sempre sou inabalável. Tem gente que é assim naturalmente, mas as pessoas que eu conheço que têm isso desenvolvido é porque a pessoa ela foi buscar, desenvolveu isso tanto em práticas terapêuticas, meditativas, ou a pessoa tem válvulas de escape, né? Então ela encontrou o jeito dela porque ela se conhece. Então eu conheço pessoas que não fazem meditação e yoga, não faz nada dos métodos que são tradicionais, mas a pessoa toca bateria. Então para ela é ali, entendeu? Tipo,
em vez dela gritar com o funcionário, ela vai socar uma coisa de boxe. E resolveu ali, o eixo dela voltou. Ou vai tocar bateria, vai surfar, vai fazer um esporte, ou vai correr, corre quadras e quadras e volta pleno. Então, cada um tem o seu jeito de encontrar o seu equilíbrio, né? E aí, se a gente não se conhece, você vai tentar buscar um equilíbrio no yoga, que talvez não seja a atividade que vai te trazer equilíbrio. Né? Talvez você precise realmente suar, correr, fazer alguma outra coisa. Ou o contrário, né? Vai a pessoa correr e, na verdade, o que ela precisa é mais mental, é meditar. Então, não dá para deixar de trabalhar isso, né? A pessoa vai correr e ela não gosta de correr, ela vai ficar mais estressada do que já estava. Porque vai fazer uma coisa que não gosta. Sim. É meu caso. Se tu for correr, tu fica mais estressado? Olha só. Não, correr para mim funciona. Não, eu preciso... A minha cabeça, nossa, eu não consigo pensar em nada só. Olha só. Então, mas você percebe? Então, se eu não experimento, se eu como líder não estou interessada em descobrir qual é o meu ponto de equilíbrio, provavelmente eu vou perder ali vários momentos. E nesse momento de crise, mais ainda. Né? Então, como muitas pessoas estão com o tempo, né? Seja porque não está enfrentando trânsito, porque o curso está parado, sei lá, é um bom momento a gente aproveitar para se testar, descobrir onde que é sua válvula de escape, onde você busca seu equilíbrio. Tem pessoas que é pintura, compra aqueles jardim secreto e fica pintando horas lá, né? Pinta jardim, pinta passarinho, pinta mandala, e aquilo faz com que a pessoa... Então eu tenho que tomar uma decisão muito séria que mexe comigo emocionalmente, vou fazer uma pintura, aquilo ali me acalma, eu consigo, né? A mente enxerga melhor. Sim. Mas se eu não tenho autoconhecimento, eu posso atirar no alvo errado. Isso é extremamente importante, principalmente nesse momento que a gente está, ou em qualquer momento de crise, né? Porque se a gente não desenvolve esses outros dois pilares, do autoconhecimento e da autogestão, o outro terceiro pilar vai ser mais difícil ainda, que é o da empatia, que é o como você vê o outro, né? Como a gente vê o outro. E em momentos de crise, quando a gente fala de gestão de pessoas, isso é fundamental, porque cada pessoa vai reagir de uma forma. Isso vai ter um impacto direto na produtividade da empresa, às vezes na lucratividade da empresa. Então, às vezes, você só vai ver os números caindo ali e não vai saber identificar o porquê daquilo. Às vezes, a sua equipe está trabalhando mais do que antes, mas o resultado não está vindo. Só que, às vezes, esse trabalho a mais não está sendo um trabalho de qualidade. Então, a parte de gestão de pessoas também vai entrar nisso. Então, tudo isso que a gente fala não é só o papo motivacional, o papo de psicólogo, de coach, enfim, que muita gente... Não somos coaches. Não somos coaches, não somos psicólogos, mas somos administradores. E é importante analisar isso sobre esse viés também, porque a empresa é feita de pessoas, isso é inevitável. Então, se as pessoas da sua empresa não estão bem, a sua empresa não vai produzir, isso é fato. E olhar as pessoas com empatia nesses momentos é fundamental para entender justamente isso. Por que às vezes a empresa não está produzindo? Ou às vezes a empresa está produzindo mais? Eu mesmo considero que na nossa empresa, na consultoria, agora nesse período de quarentena, a gente trabalhou, acho que mais do que nunca, e foi super produtivo todo mundo, assim. Nem sempre, claro, tinha dia que nem tanto, né? Mas a gente conseguiu trabalhar, entregar muita coisa, às vezes que no escritório a gente não conseguia. Então também é um ponto de análise para a gente entender. O home office funcionou para a gente. Então isso também... Quais foram os elementos que trouxeram isso, né? As coisas boas, então serve para os dois, né? Para a gente ver o que precisa melhorar e o que a gente pode usar e manter. Então, olhar o outro com esse olhar empático é importante nesse sentido. E é justamente isso, né? Não é nem você se colocar no lugar do outro, porque isso é impossível, mas você tentar ver o outro de uma outra forma, com outro olhar, né? Que não só o seu, que não o seu olhar só com julgamento. Fazer um movimento em direção à realidade do outro, né? Exato. Então, eu não posso me colocar na sua realidade. Tipo, eu não sou o Diego, mas o que o Diego tá passando? Como é que é a rotina do Diego? Perguntar. E só tem um jeito da gente fazer isso, gente, que é conversando com as pessoas. Exato. Então, gestão de pessoas, essencialmente, é contato. E não é contato presencial. Exato. Mas é você saber, eu sei o que está acontecendo na sua vida, né? Quais são as suas dificuldades no trabalho, o que você está refletindo no seu trabalho, de coisas que a gente começa, o Diego não era assim. O que está acontecendo com o Diego? Antes ele era assim.
Vamos conversar, Diego? Tem alguma coisa... Então, se eu não presto atenção no Diego ou em outra pessoa, eu não consigo nem ter feeling. Porque eu não conheço aquela pessoa, então eu não sei. Tem gente assim, que tem gente que fala assim, ah, mas fulano é meio médium. Porque, gente, na boa, vamos ser bem sinceros aqui, é porque presta atenção. Então, esse aconteceu faz uns meses já, eu fui no cliente, aí a moça que tava me atendendo, toda semana eu vou lá conversar com ela, né? Ia, né? E aí eu cheguei, olhei pra ela e falei, o que foi? Aí ela, não, nada não. Eu falei, não, a gente vai fazer a nossa reunião, mas se tu não quiser falar, fica à vontade, mas aconteceu alguma coisa. Aí ela falou, nossa, Alice, eu tô aqui, eu cheguei, era 4 da tarde, ela tô aqui, eu tô aqui o dia inteiro e você é a primeira pessoa que me pergunta o que aconteceu. Daí ela me contou o que tinha acontecido, não tinha nada a ver com o trabalho, mas ela falou, como que você é sensitiva? E não sei o que eu falei, cara, não tem a ver com o mundo espiritual, é porque eu presto atenção em você, eu te vejo toda semana e tu tem um semblante. Hoje eu cheguei, tu tá com uma cara toda diferente, não tem como eu não notar. Então, não é que talvez as pessoas não notem. Você que é líder sabe o que eu tô falando. Às vezes você nota, mas você não para abordar a pessoa. Ou porque acha que não te diz respeito. Às vezes é até uma questão de, não vou misturar as coisas, vou ser profissional. Então eu vi que ela tá chorando, deve ser o namorado, que não sei o que, e passa reto. Só que isso é a oportunidade de conhecer outra pessoa, de se mostrar também disponível para que a pessoa traga esses elementos, porque isso vai afetar o trabalho dela invariavelmente. Não existe desta porta, deixa na porta os seus problemas pessoais e daqui para dentro você não... Não existe, gente. O ser humano é essa bagunça o tempo todo. Então, se você brigou com o namorado, se o teu marido tá ameaçando te deixar, se não sei o que, tu vai levar esses problemas. Então, é bom que a liderança seja acolhedora, não para virar uma sessão de terapia, porque a gente também nem tem elemento, nem tem ferramenta para isso, mas para mostrar para a pessoa, olha, eu percebi que você não tá bem. Hoje a gente tem uma coisa muito importante para entregar, então talvez seja difícil para você, se você quiser falar sobre isso, mas aí, né? Então, assim, não é, você não precisa resolver o problema da pessoa, é isso que eu quero dizer. É só notar. E isso já faz uma diferença que a pessoa olha. Como aconteceu com essa moça, ela falou assim, nossa, meus colegas de trabalho nem me perguntaram. Será que não notaram? Eu falei, provavelmente sim, mas não quiseram. Eu só perguntei, né? Tipo, nossa, aconteceu alguma coisa? Então, é isso. A empatia, ela não é uma invasão, ela não é um ser terapeuta da pessoa. É você só mostrar para a pessoa que, olha, eu te vi, te notei, percebi. Se tem alguma coisa que a gente possa fazer, a gente faz. Se não, você falou uma coisa que é bem importante, Alice. Geralmente a gente fala muito sobre empatia e a pessoa, não, você é empático agora. Aí a primeira pessoa que pega ali, que vê que acha que tem um problema, chega lá, e eu vi que você tá com problema. O que foi? Aí a pessoa fala, é que minha mãe tá doente. Aí ela fala, então, eu conheço um remédio que para isso daí é ótimo. E a pessoa nem pediu sua ajuda. Então, às vezes, a gente, usando a expressão bem manezinha, né? A pessoa se passa. A pessoa se passa nem passa. Se passa. Se passa na empatia. Se passa na empatia. Pega leve na empatia, gente. E é um cuidado que a gente tem que tomar, porque o ser empático não é você querer resolver o problema, não é você resolver o problema da pessoa. Às vezes a pessoa, ela tá num momento ruim ali só, que ela nem quer uma solução para o problema dela, ela só quer, tá num dia ruim, às vezes ela nem sabe por que ela tá num dia ruim, ela só tá. E aí a gente já vai lá tentando resolver e às vezes acaba até atrapalhando mais, né? Então é importante isso, de ter esse cuidado de não chegar lá e se passar, né? Se você acha que você pode contribuir para a pessoa de alguma forma, pergunta, olha, eu posso te dar uma sugestão? Isso já faz toda a diferença nesse momento. Assim, parece que é uma coisa boba, mas já faz toda a diferença. Se a pessoa vai... Tá pedindo a permissão, né? Tá pedindo a permissão, exato. Você não está sendo invasivo. Não está querendo dizer, não, eu sou o rei da solução, eu conheço a solução. Você está pedindo um espaço ali para sugerir alguma coisa. Se a pessoa te der essa liberdade, você fala, e claro, fala de uma forma embasada que realmente você acredita que vai ajudar a pessoa, né? Então é um ponto bem importante. E nesse ponto também é bom a gente lembrar a relação de líder-liderado. Então não cabe à liderança sugerir para a pessoa, larga esse homem que te maltrata, né? Ou fazer algum tipo de recomendação que é da vida pessoal, porque existe uma hierarquia. Então, a gente tá numa relação profissional e que pode ser super
é prejudicada. Vamos entrar aqui no exemplo. Você chega, a pessoa tá com uma cara lá e tu fala, nossa, percebi que você tá meio mal, quer falar sobre isso. E a pessoa, ai, não, é o fulano, me bateu de novo. Uhum. Né? Aí você vira, olha, amiga, isso não pode, né? Tu sabe que tá, não. E aí a pessoa, não, tudo bem, então eu posso ficar na sua casa? E não sei o quê. E começa a te envolver numa coisa, que uma coisa é o legal, né? Ou eu peguei pesado, não me bateu, né? Mas pode ser, tiver uma briga e não sei o quê. E aí você se envolve mas ele é um cafajeste, porque é a terceira vez que você vem chorando. E aí você já se meteu na vida da pessoa, foi invasivo. E aí começa a falar, não, mas se o meu chefe, porque existe uma autoridade, isso também é cultura organizacional, né? Existe uma autoridade. Então, quando você dá uma sugestão para a vida da pessoa, como você é líder dela, vira uma ordem. Ou uma questão assim, pô, a pessoa, né, fez essa empresa. Muitas vezes, alguns líderes acham que não, mas a maioria das vezes você é a referência do teu funcionário. Né? Ele te vê como a pessoa que venceu na vida, a pessoa que criou a própria empresa, a pessoa que encarou dificuldades no início, não sei o quê. Então, quando você diz larga dele, ou larga essa faculdade, ou não, manda não sei o quê, enfim, qualquer sugestão da vida pessoal, a pessoa encara aquilo como um conselho de uma pessoa sábia. Só que, às vezes, você é o sábio dos negócios e não o sábio dos relacionamentos. Né? Então, é muito importante a gente não misturar empatia com conselheiro ou com psicólogo, porque a gente não tem essa formação como líder. Então, uma coisa é falar, eu vi que você não está bem, né? E vamos trabalhar no que a gente pode aqui, etc. E partir para a gestão de relacionamentos, que é o que nos cabe, mas tomar muito cuidado com o conselho, com a dica, porque a gente se aproxima das pessoas, nós somos amigos das pessoas que trabalham com a gente. Então, eu sei que é um relacionamento profissional, mas às vezes a pessoa está contigo, né, anos, e a gente entra em assuntos pessoais. Então, tomar muito cuidado, porque o papel da liderança, ele é um papel de referência. Então, enquanto está tudo bem, você é uma referência que a pessoa, né? Aí daqui a pouco ela termina, né? Terminou com o namorado, chegou e você fala, ainda bem que você largou aquele traste, não sei o que, não sei o que. 2 semanas depois eles voltam. E aí, né, você ficou no meio do casal e não sei o quê. Então, são questões, eu tô aqui dando exemplo de relacionamento, que é o que eu vejo acontecer muito na prática dos nossos clientes, né? E o contrário também, pô, eu sou madrinha de casamento, e a pessoa vem me contar que fulano traiu, e eu conheço o marido, a gente joga bola junto, então a gente começa a entrar no emaranhado de questões que realmente é mais difícil de lidar. Então, a empatia, ela precisa também respeitar, né, essas questões mais pessoais, né? Não invadir. Perfeito. Eu acho que aí você entrou no outro pilar aí da inteligência emocional, que é da gestão de relacionamentos, né? Que é bem isso que você estava comentando. Eu acho que tudo isso que a gente falou é importante. Aqui a gente fala principalmente para empresários, para empresárias, mas essas são dicas, são algumas sugestões que podem ser abordadas até mesmo com a equipe, e devem, né, ser abordadas com a equipe. Então, a gente falando aqui sobre essas gestão de pessoas em tempos de crise, é importante também que esse tipo de conhecimento não fique restrito só ao empresário, ou mesmo só às lideranças, né? Porque, como a gente falou aqui, vários pontos desses, no dia a dia dos relacionamentos das pessoas da empresa, essas coisas também são bem úteis, porque não diz respeito só à liderança em si, mas diz respeito ao relacionamento humano. Então, esses exemplos que a Alice estava dando, né? Às vezes a pessoa, 2 colegas ali conversando, e aí um tá meio triste com o trabalho, e aí já chega o outro e fala, não, você tem que pedir demissão mesmo. Nessa questão que a gente falou da pessoa já chegar com uma solução pronta ali, e aí a pessoa fala, mas por que você não pede demissão, então? Você está me mandando pedir demissão. E às vezes já vira um conflito de relacionamento, uma coisa boba. Então, é importante que esse tipo de assunto também seja abordado como prática de gestão de pessoas, principalmente em tempo de crise. Exato. Eu estou colocando aqui para o pessoal poder dar print, né, nos 4 elementos, pilares da inteligência emocional. E na gestão de relacionamentos, nossa, a gente tem 3 minutos, Diego. Deixa eu só voltar aqui.
na gestão de relacionamentos, a gente vê também questões culturais que vão ser estabelecidas a partir dali. Então, se eu começo, como tu falou, né, a estimular a minha equipe, que se tratem com respeito, que tenham empatia um com o outro, que exerçam o autoconhecimento para poder criar relacionamentos, você vai ter uma equipe muito mais coesa, colaborativa, porque as pessoas vão conseguir se resolver, né? O que se fala muito de autogerenciável, equipe autônoma, que é uma equipe madura, que não precisa pedir para o pai e para a mãe resolver seus conflitos, né? E é isso que a gente busca, a gente quer uma gestão de pessoas com pessoas maduras. Então a gente precisa estimular e dar ferramenta para que a pessoa amadureça. E uma cultura madura. Então, a gente está chegando no final, mas isso da cultura, para a gente selar as pontas, né? Quando você traz uma cultura, então, como que eu posso criar pessoas maduras? Vou sair, né, tratando o trauma das pessoas? Não é que seja uma má ideia, mas não é o foco. O que você faz? Você entrega autonomia. Você faz com que as pessoas tomem as decisões e te tragam a solução. Então a pessoa chega, temos um problema. Tu fala, quais são as opções? Aí a pessoa, não pensei em nenhuma. Então pensa nas opções e depois a gente vê. Então você começa a estimular que a pessoa, você quebra aquela cultura de que tudo é o líder que decide, que as pessoas não sabem resolver, ou que só o pai tem a chave, né? E você começa a ensinar as pessoas numa cultura de que todos podem trazer solução, a solução nasce da equipe. Isso é uma equipe madura que a gente gerencia, que a gente cria com postura de liderança madura. Então, se você trata como criança, lembra um reflexo? Você vai tratar como criança, como ladrão, como... Eles vão ser o que você está tratando. Ou vão se comportar como se fossem. Né? Então, a pessoa lá fora, na casa dela, ela manda e desmanda, ela tem super responsabilidade. Na sua empresa, ela só diz amém e não decide nada. Por quê? Né? A cultura ali não permite que essa pessoa floresça. Então, é isso que a gente precisa, no nosso radar ali de ideal, se você coloca que, uma cultura ideal para mim seria uma equipe que resolve as coisas, começa a olhar as suas atitudes. Será que você não está bloqueando que eles resolvam? Está super protegendo? E aí a pessoa não se desenvolve, porque ela não tem nem a oportunidade de tentar resolver alguma coisa, né? Perfeito. Então tá, gente. A gente está a 1 minuto. Diego, quer dar seu tchau, despedir-se? Não, só queria agradecer todo mundo que participou, todo mundo que assistiu, todo mundo que vai assistir. Acho que foi bem bacana e é isso. É um assunto que tem pano para manga. A gente vai sempre falar sobre isso, né? E pessoas, né? São o que há de melhor e de mais complicado no mundo, eu acho. Mas eu queria deixar um convite aqui, então, para você que está nos assistindo. Nós temos, essa semana, estamos fazendo Masterclass sobre a empresa sem frescura. Então, no Insta, @AliceCarneiroCastro, você pode se inscrever. A gente tem aula amanhã e sexta-feira. E a semana que vem, então, aqui na Live Amp, a gente vai falar sobre gestão de finanças com a representante da Caixa para te explicar, tintim por tintim, como conseguir o empréstimo da FAMP, que foi uma parceria da AMP com a Caixa, o Sebrae e outras frentes, para conseguir alavancar recursos financeiros para os empresários da Grande Florianópolis. Então, não perca terça que vem, às 7 da noite aqui. Diego, brigadão. Eu que agradeço. Tchau, gente. Boa semana. Gente, espero boa que vocês semana. tenham gostado. Manda para os amigos. Isso aí. Tchau. Tchau, tchau.